Boa noite, Carol. Tudo bom? Olá, boa noite. Oi, professor. É isso, entrei? Oi, professor, tudo bom? Tudo bem? Que alegria ver o Ai, senhor por aqui. opa, alegria toda minha. Eu Nossa, a tava na gente tem dúvida. óculos parecidos, olha que legal. Ih, ó, tá É, vendo né? aí? Muito legal, boas Professor, olha só, a gente coincidências. sempre dá uns minutinhos para o pessoal ir entrando e aí a gente começa efetivamente, tá? Tá bom, tá bom. Professor, como é que Oi. está sendo a sua quarentena? Caramba, hein? A quarentena muito atípica, né? Muito atípica, muito trabalho, muito. Acho que eu nunca trabalhei tanto igual durante essa quarentena. Acho que só quando eu estava terminando minha tese de doutorado, né? Que eu também trabalhei demais. Mas é muito atípica, assim, né? Muito ruim, né? A gente tem Uhum. que ficar em casa, ter que se preservar, ter que andar com máscara na rua, enfim, cuidar. No caso, eu cuido da minha mãe, que tem uma idade já mais avançada e fico muito preocupada, né? Com a questão do vírus com relação a ela. É uma situação nada muito agradável, né? Ao mesmo tempo, assim, a gente tem que continuar vivendo, né? Então a gente fica É. nesse dilema, né? Que assim, tem que manter a vida, enfim. E estamos passando agora, particularmente, como professor, tendo que dar aula online, né? Então, algo foi muito novo, tanto para mim quanto para o professor, acho que sobretudo para todos os alunos também, né? Então a gente teve que se reinventar nessa quarentena. Mas vamos vivendo. Torcendo para É, acabar logo, para a gente poder encontrar as pessoas, abraçar, sambar, não vai, curtir a é vida verdade. também, tem que ter essas É. coisas, né? Nossa, eu sinto uma falta de abraçar as pessoas, gente, Pô, né? não Eu é? adoro pegar, né? Sou É. pegajosa e tal. Não pode pegar em ninguém. Pois é, isso é muito ruim, né? Eu acho que pra gente que tem o sangue mais quente, precisa desse afeto, assim, né? Vamos dizer. É, tem que se cumprimentar com o cotovelo, pelo amor de Deus, gente. Coisa Não, chata. não. Pois é. É. Mas Mas vamos ver, já vamos torcer para acabar logo. deu um tempinho, assim, acho que a gente pode até já começar. Vou me apresentar para quem ainda não me conhece. Boa noite a todos e todas. Meu nome é Patrícia Silva, eu sou funcionária da coordenação de extensão do Instituto de Filosofia e Ciências Sociais, o IFIX. Para quem não sabe, o IFIX pertence à Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, e abriga os cursos de graduação em Filosofia e Ciências Sociais e programas de pós-graduação nessas mesmas áreas. Eu estou aqui para apresentar mais uma live da nossa pequena série chamada Política. O objetivo da série é apresentar os principais pontos das principais correntes políticas do nosso tempo, né? E hoje nós vamos falar sobre o anarquismo, que você precisa saber sobre anarquismo. Para tanto, a gente chamou o professor Wallace de Moraes, que é professor do Departamento de Ciência Política do nosso Instituto, professor do programa de pós-graduação em Filosofia também da nossa casa. Então, é muita felicidade quando a gente tem um especialista dentro de casa para tratar sobre os nossos temas. Então, professor, muito obrigada por aceitar o nosso convite. É uma satisfação tê-la aqui conosco. Opa, oi Patrícia, eu que agradeço e inclusive já parabenizo, né, a você por essa iniciativa muito bacana, assim, muito frutífera, e você conseguir trazer pessoas aqui para discutir temas tão importantes da nossa atualidade, né, sobretudo de política, né? Eu vi que você já teve temas sobre liberalismo, sobre social-democracia, conservadorismo, e hoje vai ter aqui sobre anarquismo. Então vamos ver se a gente consegue aí, enfim, trazer algumas questões sobre um tema tão candente para a nossa história. Não, isso tem efeito interessante, né, nessas entrevistas, que tem aparecido pessoas muito interessadas em saber realmente sobre as correntes. Eu fiquei surpresa, né, como tem gente de outras instituições procurando, vindo aqui para saber sobre as correntes. Parece que é um tema que está despertando algum nível de interesse na população geral. E eu tive a sorte, né, de encontrar pessoas
muito queridas, muito carinhosas, porque que tenham uma disponibilidade em explicar para esse tema assim, de forma tão didática, tão pedagógica, né? Assim, eu fui muito feliz em encontrar vocês todas e a disponibilidade de vocês. Ô, professor, para começar, eu queria perguntar qual é o conceito, a definição conceitual de anarquismo? Boa, então vamos lá. Anarquismo significa, na verdade, a junção da palavra grega, né? Que vem do anana, que é a negação, do arquismo, que é a autoridade, ou que é o poder, e que significa, tenta, em alguma medida, passar uma negação da autoridade, assim, uma postura em contrário a todo tipo de autoridade que seja imposta sobre a sociedade. Então, e a primeira pessoa que se declarou anarquista, né, foi o Proudhon, e o Proudhon que falou que em um dos seus livros, né, falou que perguntado, ele mesmo se auto-perguntando se ele era democrata, se ele era republicano, se ele era liberal, que ele era, ele falou, não, eu sou anarquista, porque eu sou contra todo tipo de autoridade. E ao dizer, quando o anarquista diz que ele é contra todo tipo de autoridade, tem um texto que é muito interessante, que é do Kropotkin, que ele fala o seguinte, aliás, do Bakunin, não é que o anarquista é contra todo tipo de autoridade per se, por si só, mas quando todo tipo de autoridade que lhe é imposta. Né? Aí o Bakunin, para explicar isso, ele fala assim, olha, na época, né, no século XIX, né, quando eu preciso fazer um sapato, preciso de um sapato, eu vou a um sapateiro. O sapateiro é uma autoridade para fazer o sapato. Quando eu estou doente, eu vou a um médico. O médico é uma autoridade na medicina. E por aí vai, deu vários exemplos, né? A gente podia falar, sei lá, vou construir uma casa, eu preciso de um engenheiro, e por aí vai, né? E aí, mas ele falou assim, aí o exemplo do médico, quando eu vou ao médico, eu escuto a opinião do médico, e aquela opinião eu posso concordar com ela ou não. Quando eu tenho dúvida, eu vou num segundo médico. E aí eu vejo as duas opiniões, eu vejo 3 opiniões, e eu decido qual é recomendação médica me é mais, enfim, aprazível, é melhor para mim. Né? Então, ou seja, o que ele está colocando assim, eu respeito a autoridade, reconheço essa autoridade, mas em última instância a decisão não é dela, é minha. Então, quer dizer, isso é um princípio do anarquismo fundamental, que você não, ou seja, o que isso quer dizer? Você não tem que delegar a outro, né, as escolhas para a sua própria vida. Não sei se estou me fazendo claro. Né? Você não tem que delegar, você não tem que delegar ao outro. O outro vai ouvir a opinião, vai respeitar, mas em última instância... Então, assim, e aí se a gente traz isso para o mundo da política, por exemplo, né, e aí a gente tem o mundo da política, e aí tem o Estado, né, que o Estado é onde concentra a representação, a chamada representação, aí tem os presidentes, tem os reis, tem os imperadores, de vários, enfim, tem senadores, deputados, vereadores e por aí vai. Então, assim, essas pessoas, na verdade, elas, a princípio, nesse regime que eu chamo de plutocrático, elas estão ali para representar as pessoas. Só que, na prática, não ocorre essa representação. Não ocorre essa representação fiel. Né? E aí, você acaba hoje, por exemplo, você elege um candidato A, B ou C, e esse candidato lhe promete mundos e fundos, mas quando ele chega no poder, ele não tem nenhum compromisso e não existe nenhum mecanismo, isso é proposital, não existe nenhum mecanismo que faça com que aquele ex-candidato, agora eleito, tenha que cumprir com as suas promessas de campanha. Né? Então, assim, na verdade, a gente dá uma carta branca para esse candidato e ele faz o que ele quiser. Então, assim, essa semana a gente está vendo no Brasil um grande que eu chamo de circo eleitoral. Né? Uma grande campanha, é uma campanha de quem mente mais, quem promete mais coisas para a população e quem consegue enganar melhor a população. Né? Porque você sabe que existem muitos limites institucionais dentro do próprio Estado, muitas coisas não são nem possíveis de serem feitas em função desses limites propositais, e aí a gente acaba dando cheque em branco para a pessoa. Ao longo da história da humanidade é isso. Né? Então, ou seja, só para fechar a sua questão, então um anarquista ele é contra esses tipos de autoridade que nos são impostas. Né? Então o anarquista coloca assim, eu não tenho que obedecer a outro,
Por que que eu tenho que obedecer a um homem fardado? Por que que ele está fardado? Por que que eu tenho que obedecer a ele? Por que que ele é autoridade sobre mim? Não, ele é igual a mim. Então, o princípio da negação da autoridade parte do postulado da ideia de igualdade. Igualdade entre todos os seres. Todos os seres. É sem distinção de classe, sem distinção de cor, sem distinção de raça, sem distinção de sexo, sem distinção, enfim, de gênero, nada. Então, todos somos iguais. E nós devemos nos associar com aqueles com os quais nós temos algum tipo de confiança, algum tipo de solidariedade, etc. Né? Então, para a gente poder entender o princípio da negação da autoridade que o anarquismo propõe, você tem que dar a ideia, os subsídios desse princípio são a ideia da igualdade, somos todos iguais, e da ideia de liberdade. Eu tenho que ser livre, eu só sou livre, segundo o pensamento anarquista, quando eu me autogoverno. Ou seja, ou quando eu não tenho que obedecer a ninguém. A não ser que eu tenha que discutir com o meu coletivo e nós vamos tirar uma decisão coletiva na qual eu possa ter direito à voz, participação, e desde que eu aceite aquilo que está sendo colocado. Ou seja, nada pode me ser imposto, sabe? Então é negação de todas as formas de imposição. Então esse princípio da negação da autoridade é nesses termos. Quer dizer, e a grande autoridade que a gente tem hoje é instituição. Aliás, existem várias instituições, vamos chamar de autoritárias, né? Dentre elas, a principal é o Estado. Por isso que o anarquismo se coloca como opositor ao Estado. Era exatamente essa era a pergunta que eu fiquei pensando quando o senhor falou. A gente viver dentro de princípios anarquistas, a gente deveria, no caso, abolir a existência do Estado, né? Já que ele concentra, tem um monopólio do uso da força e institui uma autoridade compulsória diante de todos os seres humanos. Então, assim, para um anarquismo existir, o Estado não deve existir. Sim, sim, corretamente. É exatamente isso. Porque o Estado, ele representa a autoridade, ele representa a repressão, ele representa o atendimento de interesses de pequenos grupos. O Estado foi criado para isso. Né? Em nenhum momento da história da humanidade, nenhum Estado, vou repetir isso aqui para ficar bem gravado, em nenhum momento da história da humanidade, nenhum Estado, em lugar nenhum, ele atendeu os interesses da maioria, prioritariamente. Tá? Nenhum lugar. Então, assim, o Estado ele é a representação de autoridade em favor de minorias, determinadas minorias. Por exemplo, eu acabei de escrever um artigo agora que saiu lá na revista Estudos Libertários, né, que eu chamei, o título do artigo é Necro-Racista Estado, as origens do necro-racista Estado brasileiro. Por que isso? O Estado moderno europeu, ele nasceu racista. Racista. Por quê? Porque ele via o negro e o indígena como sub-humano. E as prisões que esse Estado, todo Estado, uma das primeiras instituições que se cria dentro do Estado é a prisão. Né? Aliás, aqui no Brasil, nas Américas, de modo geral, quando chegarmos europeus, qualquer cidade que se instalar, primeiro construir uma igreja e uma prisão. É isso. Né? A prisão era para quem? Para negros, indígenas e rebeldes. Né? Então, assim, o Estado, o Estado moderno, ele nasce racista, porque ele persegue negros, escraviza negros. Né? Quem foi que sequestrou os negros na África e trouxe para cá, para os nossos antepassados, meu e seu, tá? E de todo, quem sequestrou isso foram os Estados europeus. É importante saber isso. Então, assim, ser negro e reconhecer a história de ser negro tem que ser anti-estatal, porque quem nos escravizou, quem açoitou nossos antepassados, quem humilhou nossos antepassados, quem matou nossos antepassados foram os Estados europeus. E os Estados nascentes aqui da América Latina, é o que eu defendo nesse artigo, ele nasce com o DNA do Estado, ele é um descendente direto do Estado europeu e, portanto, tem o seu DNA, e no seu DNA está o racismo. É por isso que, até hoje, negros, seus descendentes, indígenas e seus descendentes continuam sendo assassinados nas favelas, periferias e nas florestas desse Brasil. Sendo assassinados, sendo aprisionados, sendo humilhados. Né?
e apanhando, enfim, por aí vai, sendo torturados e por aí. É por quê? Porque o DNA faz parte do DNA desse Estado latino-americano, né? O racismo, e ele é assassino, né? Assassino, porque a quantidade de negros que são assassinados por ele é enorme. Uhum. Daí é também o assassinato legitimado, né? Porque fica com aquela aura de legalidade, né? Que está fazendo isso para o bem público, né? E aí acabam pessoas da nossa cor, da nossa população morrendo e sendo assassinados. Mas eu, professor, fiquei aqui pensando, o senhor falou numa sociedade com igualdade entre seres e sem a existência do Estado. Qual seria a visão do anarquismo em relação à política e economia num cenário como esse? Então, quando a gente fala de crítica do Estado, por exemplo, hoje nós somos governados, ou seja, a gente tem que, é o que eu defini em outro texto, né? Existem o que eu chamo de 5 governanças institucionais, né? Então, existe a governança política, que a princípio se escolhe pelo voto, etc., né? Mas não existe só a governança política. As pessoas acham que são governadas apenas pelos políticos. Isso não é verdade, né? Então, existe uma governança que eu chamo de governança econômica. O que significa isso? As pessoas quando elas estão trabalhando para um empresário, para um banqueiro, para um patrão qualquer, está ali durante 8 horas ou 40 horas semanais, enfim, ou um determinado tempo, obedecendo ordens daquele patrão, ou trabalhando de acordo com os princípios determinados por aquele patrão, ela está sendo governada. Tá? E ali ela está sendo governada economicamente. Além dela ser explorada, né, porque ela tem que produzir mais do que ela recebe, esse é o princípio básico do capitalismo, ela também está sendo governada economicamente. Quando a gente tem que obedecer às ordens do judiciário, a gente está sendo governado juridicamente, né? Você tem que obedecer às leis ou às interpretações desses juízes, desses homens de toga. Quando a gente está, por exemplo, hoje no Brasil tem 700 mil presos. 700 mil presos, né? O Brasil tem uma das maiores populações prisionais do planeta, né? Se não me engano é a 5ª, por aí. E aí, esses 700 mil presos agora, eles estão sendo governados do ponto de vista penal. Ou seja, eles estão ali sob a tutela desse Estado e está tendo que obedecer leis e normas absolutamente arbitrárias, em situação de vida absolutamente ruins, né? Como animais, e, portanto, ele está sendo governado do ponto de vista penal. Só abrir um parênteses, só para a gente depois não esquecer. Por isso, todo anarquista ele é abolicionista penal. Porque ele é antiprisional, porque ele é anti esse tipo de lei, porque isso não regenera ninguém. Aliás, lá no canal do CPDEL, eu fiz uma entrevista, né, com a Dona Maria Tereza e com o Cuca. A Dona Maria Tereza, que é uma das, das associações, né, pela defesa dos presos no Brasil, ela é de Minas Gerais, uma senhora negra, inteligentíssima, militante da melhor qualidade, né? E ela estava mostrando como que é a vida na prisão, das arbitrariedades que existem na prisão, né? Então, assim, e ela estava falando assim, ela, com todas as letras, defendendo o abolicionismo penal. Ela sequer sabia, e nem era necessário saber, que a bandeira do abolicionismo penal é uma bandeira anarquista histórica. Os primeiros a defender o abolicionismo penal foram os anarquistas. Ela não sabe disso, muita gente não sabe disso. Mas por quê? Porque o anarquismo, a ideia de prisão, de penalidade, ela é uma instituição estatal, né? E, portanto, faz parte desse pensamento. E, por fim, tem o que eu chamo de governança sociocultural, que é o papel que determinadas autoridades, aí no plano social, cultural, por exemplo, quando um determinado número de pessoas obedece ou segue as determinações de um padre ou de um pastor, ou mesmo na universidade, segue um currículo universitário como o nosso, que é totalmente ocidentalizado, né? Que não tem espaço para o pensamento negro, não tem espaço para negras, não tem espaço para negros, para indígenas, né? Daí nós temos o currículo ocidentalizado, né? E não só ocidentalizado, eu chamo que é ocidentalizado e estadolátrico, porque nenhum desses teóricos que passam nas nossas universidades, no Brasil, na América Latina, no mundo ocidental como um todo, eles conseguem fazer uma crítica do Estado. Eles não conseguem pensar para além do Estado.
o Estado que eu chamo como se fosse uma camisa de força para eles. Mas por quê? Porque o Estado é exatamente a instituição que garante os interesses daquelas minorias, das minorias brancas, da supremacia branca, das elites econômicas, políticas, jurídicas e por aí vai. Então, assim, aí eu respondendo a sua pergunta, como pensar, Wallace? Como pensar para além do Estado? É simples. O anarquismo, aliás, é o único que pensa isso pelo seguinte fato. Vou ampliar um pouquinho o horizonte para a gente poder entender. Platão, Aristóteles, por exemplo, eles defendiam um modelo de organização de governo que era o aristocrático, isto é, que é o governo da aristocracia, ou seja, o que é a aristocracia? É o governo dos melhores, é o governo dos sábios, é o governo dos bons. Então, assim, eles achavam que os bons, que os melhores, que os sábios teriam consciência e poderiam governar da melhor forma possível para todos. Então, na verdade, quando se chama esse princípio nosso de democracia, que a palavra demos, povo e governo, que seria governo do povo, isso é uma farsa, porque o povo não está governando em lugar nenhum. No fundo, o que está posto dentro do conceito, a realidade, a aplicação real do conceito de democracia é o da aristocracia. Porque quando você tem a ideia de eleição, você procura escolher, a princípio, os melhores. Então, na verdade, seria uma eleição aristocrática e não democrática. Porque o princípio da democracia, quando ele surge, não está ligado à ideia nem de representação política e também não está ligado, nunca esteve ligado à ideia de voto. Então, voto e representação são institutos aristocráticos. Isso as pessoas também não sabem, do ponto de vista histórico. E aí, portanto, respondendo a sua questão, o que os anarquistas defendem é que todas as pessoas são capazes de se autogovernarem. Por quê? Porque o princípio aristocrático diz assim, não, existem uns mais sábios e uns não sábios, ou seja, os sábios e os burros, a gente usa um termo popular, e, portanto, os burros têm que ser governados. Esses burros aqui, do ponto de vista histórico, desde o início da humanidade, sobretudo ocidentalizada, quem são os burros para o pensamento europeu? Primeiro eram as mulheres, inclusive mulheres brancas, depois os servos europeus, e depois quem? Os negros, os indígenas, os africanos e todos os outros continentes. Eles são burros, eles são incapazes. Percebam? Então tem um princípio aí elitista e aristocrático. E o anarquismo, as teses do anarquismo, vai de encontro a tudo isso. Ou seja, vai encontrar todos esses princípios porque acha e defende que todos são capazes de se autogovernar. Porque não existe uma desigualdade. Obviamente, uma pessoa pode ser uma especialista em um determinado assunto, mas ela jamais será sábia ou saber todos os assuntos, enquanto outros nunca saberão nada. Entende? Então, mais ou menos isso. Então, esse é o princípio também do anarquismo que vigora, que é que aí, assim, para finalizar, o anarquismo é o que eu defendo, é o que o David Graeber, que acabou de morrer, um anarquista que ajudou a construir o Occupy Wall Street, que criou aquele termo somos de 99%, contra 1% lá, não sei se você acompanhou isso, do Occupy Wall Street nos Estados Unidos. Então ele diz assim, o anarquismo é a única maneira de realização plena da democracia, que significará, portanto, o autogoverno popular. Professor, outras correntes políticas também defendem uma postura anti-estatal. Eu já ouvi numa live que a gente fez sobre liberalismo que eles também falam sobre isso. Os liberais cansam de falar mal do Estado o tempo todo, obviamente com objetivos diferentes dos anarquistas, mas ainda assim é uma postura anti-Estado. Então, quais seriam as principais diferenças entre o anarquismo e as demais correntes políticas? Boa. Então, Patrícia, vamos lá. O primeiro ponto é assim, os liberais, eu não diria que os liberais são contra o Estado. Por quê? Vamos lá, só para a gente poder entender. Porque, aliás, hoje tem até uma tendência libertariana que faz uma crítica mais profunda ao Estado. Agora, o liberalismo, quando nasce com John Locke, ele não nasce anti-estatal. Muito ao contrário. O John Locke não usou esse termo, a gente pode usar hoje para facilitar o entendimento. Mas os liberais defendem o Estado mínimo. Sempre defendem o Estado mínimo. Essa é a característica clássica do liberalismo. John Locke, Stuart Mill, todos os liberais, desde quando surge lá no século XVII, para cá, Adam Smith, por aí vai, David Ricardo, enfim, todos eles defendem o Estado mínimo. O que significa o Estado mínimo?
O papel do Estado é garantir a propriedade privada. Para tanto, o que precisa garantir a propriedade? Você precisa ter o quê? Polícia, né, ou exército, você precisa ter judiciário, né, e você precisa ter o governo. E o governo para quem? Como é que era o governo pensado pelos liberais? Era o governo dos proprietários. Por quê? Em função desse princípio que eu acabei de dizer para você. Só os proprietários saberiam, por serem da elite, saberiam governar, tinham capacidade de governar, enquanto os não proprietários eram incapazes. Então, é um princípio, de novo, preconceituoso, aristocrático e por aí vai. Então, o liberalismo, então, assim, o correto é dizer, o liberalismo ele é defensor do Estado mínimo. Né? Por quê? Porque ele é contra que o Estado garanta direitos sociais, é contra que o Estado garanta direito trabalhista, é um termo clássico deles, né? É contra o Estado intervir na economia. Né? Todavia, do ponto de vista histórico, mesmo esse Estado mínimo sempre interveio na economia e sempre em favor desses proprietários. Né? Do ponto de vista histórico. Existe hoje uma corrente que nasce com Robert Nozick, né? Que ganha, não nasce com Robert Nozick, mas depois chama neoliberal, né? Vem desde Hayek, né? Hayek lá em 46 com o Caminho da Servidão. Depois você tem um ponto mais forte com Robert Nozick, quando ele está escrevendo Estado, Anarquia e Utopia. E aí você tem toda uma escola que vai, em alguma medida, dizer isso. O que o Robert Nozick, por exemplo, que eu acho que é o grande clássico desse pensamento libertariano, né? Ele vai fazer uma defesa do Estado ultramínimo. Por quê? Porque é necessário. Porque, veja, imagina os liberais defendendo ser um Estado. Não tem como você imaginar ser um Estado, porque é o Estado que vai garantir a propriedade privada, porque é o Estado que garante a desigualdade, porque é o Estado que garante que hoje tem aqui no Brasil mais de 10 milhões de desempregados, enquanto tem uma elite que está ganhando dinheiro demais, mesmo durante a pandemia. Se não tem Estado, não tem polícia. Se não tem polícia, não tem prisão. A não ser que, e aí esses teóricos podem até argumentar, não, a gente pode ter uma segurança privada, você pode ter uma prisão privada, que é o que eles vão defender. Mas para garantir, regular isso, né, tem que ter um mínimo de Estado. Então, assim, é uma grandiosa abstração, porque se você não tem Estado, você não tem como garantir a propriedade privada. Porque como é que você vai garantir um latifúndio, como tem no Brasil, latifúndio do tamanho da Bélgica, né, enquanto tem pessoas que não têm terras? Isso é possível com o Estado. Sem Estado, essas pessoas ocupariam esse latifúndio e dividiriam a terra entre elas. Porque um proprietário não é capaz de enfrentar ou, enfim, matar, seja o que for, milhões de pessoas. Então, é o Estado. Então, inclusive tem um termo, anarcocapitalismo, que eu acho um termo, um dos mais absurdos que eu já vi na história, né? Um dos mais absurdos, uma das grandes aberrações, não tem um fundamento. Primeiro que o anarquismo ele nasce socialista. Tá? Então não tem como eu dizer que o anarquismo, não tem como eu associar o anarquismo ao capitalismo. Isso é como se eu fosse, sei lá, eu associasse, pegar um exemplo aqui qualquer, associar a água, né? Falar, não, a água é, sei lá, o líquido que é sólido, sei lá, líquido sólido, ou é líquido ou é sólido. Sabe? Sim, então, você pode até mudar e falar, mas juntar na mesma questão chega a ser criminoso. Então, assim, esse pensamento das pessoas que fizeram isso, né, porque elas viram que a perspectiva anarquista vinha ganhando muita força no mundo inteiro, então elas vão nos apropriar desse conceito, né, aqui que tem, inclusive, tinha uma grande entrada na juventude, e vamos agora inverter esse processo e trazer para o princípio do liberalismo e do capitalismo, que é uma aberração. Não sei se eu te respondi. Ele respondeu, e quando eu fiz a pergunta, eu estava pensando exatamente nos ANCAPs, né? Porque eles também acreditam nessa ideia das pessoas se governarem na não existência do Estado. Os ANCAPs, que são, né, capitaneados, orientados pelo Mises, do Hofbauer, né? E aí, é por isso que eu perguntei qual é a diferença de um para outro, né? Um anarquismo e um outro anarcocapitalismo. É simples, porque o princípio desse liberalismo, né, vamos chamar assim libertariano, é um princípio sempre do individualismo. E o princípio do anarquismo é o princípio do coletivismo. Ou seja, você tem que ter... Aí veja, como é que é diferente?
Um princípio é um princípio do mercado, o outro princípio é o princípio da ajuda mútua. Então, o anarquismo é ajuda mútua. Aliás, tem um livro fantástico do Kropotkin, que o nome, inclusive, é esse, Ajuda Mútua, que ele mostra como que se a humanidade não exercesse ajuda mútua, a gente não teria sobrevivido a todos os intempéries, enfim, sociais, etc, etc, etc. Não só a humanidade, como todos os animais. Os animais que sobreviveram ao longo da história, eles exercem ajuda mútua entre sua espécie. Sabe? Todos eles. Né? Todos eles. Não tem nenhum que se degradie. Claro, tem briga, mas eles, para sua sobrevivência enquanto espécie, eles precisam exercer ajuda mútua. Então, esse é o princípio fundamental do anarquismo, enquanto o princípio do liberalismo e todas as suas vertentes é o princípio do individualismo. Eu penso em mim, no meu umbigo, o outro que se dane. O outro, se você não, o problema é seu, você tem que trabalhar, você tem que fazer o que for. Eu não tenho que me preocupar com você, eu tenho que me preocupar comigo. Então, é um princípio individual egoísta, ególatra, que é o diferente do princípio do anarquismo. Isso vai dar caminhos absolutamente opostos. Não existe nenhuma... É mais fácil encontrar associação entre liberalismo e marxismo do que liberalismo e anarquismo. É mais fácil, porque liberalismo e marxismo acreditam em governo, enquanto anarquismo não acredita em governo. Por exemplo, né? Tem hoje muito marxista participando de eleição. Os anarquistas não participam de eleição. Os liberais também estão participando de eleição, e por aí vai. Então, é mais fácil encontrar similitude entre liberalismo e marxismo do que liberalismo e anarquismo. Forçar uma associação entre liberalismo e anarquismo é uma fraude intelectual. Assim, digo com todas as forçar isso é fraude intelectual, porque são princípios absolutamente opostos. Por exemplo, só para pegar um outro ponto fundamental. A ideia de liberdade. A ideia de liberdade para os anarquistas, a ideia de liberdade para os liberais, todo mundo sabe, que a gente aprende o tempo inteiro. Né? A sua liberdade termina quando começa a minha. A gente não aprendeu isso? Aprendemos isso em todos os lugares. Né? E vice-versa. A liberdade para o anarquista é oposta a essa. A sua liberdade leva a minha ao infinito. Veja, não sei se deu para entender. Assim, deu. porque Deu. Uma liberdade, no liberalismo, a liberdade de um limita a liberdade do outro. No anarquismo, a liberdade de um estende a liberdade do outro. É o oposto. Então, dizia Bakunin, para que todos sejamos livres, não pode haver nenhuma pessoa escravizada em uma sociedade. Pois os liberais não tem nada a ver. Os liberais, aliás, defenderam e praticaram o racismo. Os liberais, o John Locke era proprietário de escravos, como eu já falei isso em vários lugares. Né? Porque não tem nenhuma incongruência entre... Então, o liberalismo nasce racista. Está no seu DNA um racismo. Né? Por quê? É uma ideologia branca, europeia, supremacista branca, elitista e excludente. E racista. E nasceu também patriarcal, porque também excluía as mulheres, mesmo as brancas, desse processo. E nasceu de classe, porque excluía mesmo os brancos, os servos brancos, os trabalhadores brancos também desse processo. Então, o liberalismo ele é racista, classista, patriarcal, elitista, desde sempre. E quando o liberal hoje propõe não ter Estado, ele não está preocupado porque o Estado oprime o pobre, o trabalhador, o preto. Ele está preocupado porque o Estado não pode garantir direito social. O Estado não pode ter hospital público. O Estado não pode ter escola pública. É isso que o liberal está defendendo. É isso o princípio básico do liberalismo. Enquanto o anarquismo é outro princípio. Porque deva ter as escolas que podem ser coletivas, tem que ter os hospitais coletivos, porque devemos atender a população, a todos. Então, um princípio do liberalismo é a exclusão, é excludente. Enquanto o princípio do anarquismo é da inclusão, né? É da associação, da ajuda mútua, da federação, enfim, do amor ao próximo e por aí vai. Mas assim, essas escolas coletivas, hospitais públicos, na teoria anarquista, elas seriam providenciadas pelos próprios indivíduos, no caso, não por uma força estatal, é isso? Exatamente. Tudo pelas próprias pessoas. Auto-organização com respeito às individualidades, com a precisão. Aliás, como foi a história da humanidade? A história da humanidade foi assim. É engraçado, o Kropotkin falou uma coisa muito interessante. As pessoas tratam o Estado como se o Estado fosse perene,
como se o Estado fosse uma instituição natural, na essência deles, eles esqueceram que o Estado foi criado. O que é natural é a sociedade. Então a sociedade viveu milênios sem Estado. Aliás, os indígenas hoje no Brasil, eles a princípio vivem sem o Estado. Aliás, o Estado vai lá só para tomar as terras deles. O Estado vai lá para matar índios. O Estado vai para garantir os interesses de garimpeiros, latifundiários, etc. Tal como aconteceu com os negros na África. Então, o Estado moderno que adentrou a África, europeu, não foi para garantir interesse dos negros, dos africanos. O Estado que chegou aqui nas Américas não foi para garantir interesse dos indígenas. Eles tinham um interesse muito claro. É isso, é essa perspectiva histórica que foi apagada, que que as pessoas não estão acostumadas a estudar, a pensar. Por quê? Porque não podemos pensar fora da caixinha do Estado. Uhum. Eu fazer um comentário, assim, que a minha mãe, quando a gente estava, né, crescendo, ela, quando queria brigar com a gente, ela falava assim, olha, vocês têm que arrumar essa casa, porque não é uma anarquia, não. Isso aqui tem ordem. É o que a mamãe falava pra gente, né, pra brigar com a gente. E aí eu perguntando, será que assim, vivendo numa sociedade com uma ausência de Estado, a gente conseguiria manter uma ordem? Eu estou devolvendo uma pergunta para o senhor pensando que mamãe falava pra gente, né? Claro, Dava claro. bronca. Claro, claro. Então, eu também aprendi assim. Aliás, eu até falei em uma das lives, eu não sei qual agora, eu aprendi que anarquismo era bagunça, que anarquismo era baderna, que anarquismo era a pior coisa do mundo. Tal como também me foi ensinado que preto não presta, que preto faz merda na entrada ou na saída, que indígena é preguiçoso, e por aí vai. É isso, que mulher é incapaz, né? E por aí vai. Que transexual, que homossexual são pessoas que não podem existir porque está fora da normalidade. A gente aprende muita coisa. Por quê? Porque quem nos ensinou? Qual foi o ensinamento que a sua mãe teve, que eu tive, que você teve? Poderia ser um ensinamento pró-anarquista? Obviamente que não. Porque quem está ensinando são as elites. Então as elites precisam, né, deturpar, precisam mentir, precisam enganar, precisam dizer que tudo aquilo que vai garantir interesse popular é a pior coisa do mundo. Ou que tudo aquilo que tiver respeito a negros, a indígenas, a mulheres, e por aí vai, LGBTs, e por aí vai. Nós somos doutrinados a odiar essas coisas. Se nós não tivermos leitura por fora, se nós não pararmos para refletir, para contestar o que nos ensinam, a gente está perdido. A gente vai simplesmente seguir o capitalismo, seguir o liberalismo, seguir libertariano, defesa do Estado mínimo, vai achar que previdência social é ruim porque está gerando direito do Estado, vai achar que escola pública não deve existir porque está dando direito à educação para o pobre e o pobre não precisa, o hospital público tem que ser privatizado e por aí vai. Se a gente deixar... Então, assim, o que eu estou querendo mostrar para você é o seguinte, a gente aprende muita coisa, né, que, a princípio, vai contra os nossos próprios interesses. Por quê? Querer o autogoverno é algo muito mais do que natural. Né? Por exemplo, voltando à sua questão, você falou para mim, será que não vai ter desordem e tudo mais? E como é que está hoje? Hoje tem Estado, tem polícia. Os pretos estão sendo assassinados? Os pretos estão sendo explorados, os indígenas, as mulheres, a comunidade LGBT. Como é que está funcionando hoje? Entende? É isso que a gente tem que... A gente pode inverter até a pergunta. Pô, caramba, tem Estado pra caramba, tem polícia pra caramba, tem judiciário, tem tudo. Tem governante pra caramba. Aliás, essa semana tem muita gente querendo uma boquinha no Estado para ganhar dinheiro e favorecer os seus amigos aí através das eleições. E como é que é isso? Tá bom? Né? Com milhões de desempregados, milhões de pessoas abaixo da linha da miséria, essas pessoas, na verdade, se não tivesse a propriedade, se não tivesse o Estado que garantisse a propriedade privada, essas pessoas teriam acesso à terra e poderiam produzir, não precisavam nem ficar vendendo, só fosse trabalho para outras pessoas, depender de ninguém. É simples assim. Então, na verdade, o Estado é o que garante a desigualdade. É esse processo que a gente precisa, mas aí é necessário a gente se descolonizar. Porque, no fundo, a nossa forma, a educação que nos foi passada e que continua sendo passada é uma educação colonizadora. Ou seja, está na defesa dos interesses desses governantes, que normalmente são brancos, europeus, racistas, patriarcais, heterossexuais e por aí vai. Assim, aí
quer dizer, então, eu acho que nós, negros, inclusive, eu acho que é isso que eu falo com os alunos negros. Assim. É até justificável quando você vê um aluno branco defender o Estado. É até justificável quando a gente vê um aluno branco defender o capitalismo. Mas ver negros defender Estado e capitalismo é não reconhecer a sua história, a história dos nossos antepassados. É não ter, é como se fosse um descompromisso com aqueles nossos antepassados que foram escravizados por esse Estado e sem a escravização de negros e indígenas nas Américas, não existiria capitalismo. Então, o modelo capitalista está baseado nisso também, na escravização dos nossos antepassados. Então, assim, é um compromisso, não um compromisso nem só conosco, mas é um compromisso com os nossos antepassados, com tudo que eles sofreram, né, sabe? Uma crítica ao Estado, uma crítica ao próprio regime capitalista. Bom, é assim que eu penso. Eu só queria que se eu puder falar um pouquinho sobre o anarquismo negro. Boa, ótima questão. O anarquismo negro, ele, inclusive eu até botei no meu Twitter há pouco tempo, né, falei que o anarquismo negro nasceu nas prisões, né, nasceu nas prisões dos Estados Unidos, né, com Lourenço Comboa, com a Shanti Alston, né, com ex-panteras negras que foram presos, né, e lá eles tiveram, aliás, eu fiz até uma live também sobre isso lá no canal do CPDA no YouTube, para quem quiser depois pode até ir lá e assistir também. Então, assim, esses ex-panteras negras, né, ex-pantera negra foram presos numa luta, eles eram Pantera Negra, uma luta profunda antirracista nos Estados Unidos, foram presos. A organização Pantera Negra é uma organização tipicamente marxista, né? Portanto, tinha um princípio do socialismo, mas também tinha um princípio da hierarquia e da autoridade, né? Com centralização do poder nas mãos das suas lideranças. Então, a Shanti Alston, Lourenço Comboa e outros, né, quando foram para a prisão, lá nos Estados Unidos tem uma organização anarquista que chama-se Cruz Negra, que eles vão dar ajuda aos presos nos Estados Unidos, né? Então levam, enfim, das mais diversas questões, desde ajuda jurídica até alimento, roupa, etc., e levam livros, né? E aí, tanto a Shanti Alston quanto o Comboa receberam vários livros e tudo mais, e ele fala assim, não, o anarquismo eu não vou ler. Não, anarquismo eu não vou ler porque ele tinha um preconceito contra o anarquismo, que é natural. Eu também tive esse preconceito, é super natural. Todos nós somos doutrinários a ter esse preconceito. Aí até com a Shanti Alston dizendo, pô, até que eu parei na solitária. Ficou para solitária. Eles já tinham lido todos os livros, só sobrou os anarquistas. Aí ele falou, então tá, eu vou ler esse negócio. Eu vou ler esse troço aqui, já que eu não tenho nada mais para ler, vou ler. Cara, e aí ele diz, foi muito bonito o depoimento dele, e ele falando o quanto que ele começou a se identificar e começou a rever toda a história dos Panteras Negras e começou a olhar para a própria história da África, né, com essa lente agora anarquista. E isso mudou por completo a vida dele, né? E aí a militância dele, não só do Shanti Alston, como do Comboa. Então, ambos construíram uma perspectiva que eles chamaram de anarquismo negro, que tem uma crítica profunda ao racismo, por razões óbvias, né? Então ele fala assim que os negros nos Estados Unidos, os negros na América, de modo geral, eles são subordinados duplamente pela raça e pela classe, né? Então, assim, há uma dupla opressão de raça e classe. Depois o Comboa colocou também as questões do patriarcado, etc, etc. Mas, então, o anarquismo negro, portanto, tem dois princípios, alguns princípios que a gente pode destacar que está dentro do anarquismo. Um que é o abolicionismo penal, né? Porque aquilo que a dona Maria Teresa explicou para a gente, a prisão não vai regenerar ninguém, embora diga na lei que a prisão vai regenerar alguém, não regenera ninguém. E também há um princípio do anticapitalismo, ou seja, da ideia do socialismo. E aí o Shanti e o Comboa falaram assim, olha, as nossas comunidades negras nos Estados Unidos, elas já praticam vários princípios do anarquismo há muito tempo, né? Quando a gente cuida da criança do nosso vizinho, quando a gente vai no mercado e faz uma compra para o nosso vizinho, traz para cá, quando a gente se protege mutuamente, quando a gente se ajuda mutuamente, quando a gente cria nossas comunidades, nossas festas, nossos jogos, nossas questões, nada disso é necessário do Estado, dizem eles. Nada disso. A gente pode viver sem o Estado, a gente pode fazer muita coisa sem o Estado, né? Embora a gente seja doutrinário a depender disso. Então o anarquismo negro tem esse princípio. Nasce nas prisões dos Estados Unidos,
tem e os princípios muitos dos anarquistas, como o abolicionismo penal, o anticapitalismo, no caso, dentro da defesa do socialismo, né, e dos princípios da ajuda mútua, né, da solidariedade. Esses são princípios fundamentais do pensamento anarquista. Uhum. Mas, professor, o senhor foi falando antes que o anarquismo abraça as bandeiras antirracista, contra o patriarcado. Então, eu não sei se fica repetitivo, redundante ter um anarquismo negro, se o anarquismo que não vem com adjetivação já dá conta disso. Pô, excelente pergunta. Então, é porque, na verdade, esse anarquismo que a gente pode chamar de anarquismo europeu, inicial, com Proudhon, com Bakunin, Kropotkin, eles são europeus, né? Então, eles, naquele momento, eles colocavam a ideia do autogoverno, mas não estabeleciam a ideia de raça, ou de racismo propriamente, né? Eles disseram assim, queremos o autogoverno, queremos acabar com todos os estados, inclusive os estados colonialistas, né? Então, o autogoverno, ou seja, a autodeterminação dos povos é um princípio do anarquismo. Mas esses autores não colocaram como princípio fundamental a existência do racismo ou da ideia de raça e, portanto, uma luta profunda contra ela. Porque eles achavam que lutando contra o Estado, lutando contra o capitalismo, lutando contra todo tipo de autoridade, você já estabeleceria o autogoverno para todos. O que o anarquismo negro vai fazer aí já é realizado por negros, né? E aí ele vai colocar assim, ó, uma das maiores opressões que nós temos aqui não é só de classe, é de raça. Ou seja, nós sofremos o racismo. Então, o anarquismo negro vai jogar luz para o racismo, para a ideia de raça, que o anarquismo, vamos dizer assim, original, o anarquismo europeu, não fez. Então, o anarquismo negro, ao meu ver, significa, diz muito para mim, que sou negro, eu acho que tem muito a dizer para todos aqui da América, em função disso, de colocar a raça como algo fundamental da opressão existente, a raça e o racismo, né, pelo Estado e pelo regime capitalista. Tá? Não sei se deu para entender aí um pouco a diferença do anarquismo negro para o anarquismo original. É porque você joga luz para a ideia de raça e racismo, enquanto o outro fala de uma maneira mais genérica, vamos dizer assim. Isso é uma explicação muito legal que o senhor deu agora. Na segunda, a gente fez uma live com o professor Mauriazzi, e ele falou sobre socialismo. Eu fiz essa mesma pergunta. E aí, pensando nisso, podia ter o socialismo negro, né? Porque se a ideia, né, dar luz, né, a questões raciais, e que para a gente no Brasil é muito, muito importante, Sim. Na Europa não é, né? Poderia cada corrente ter socialismo negro, conservadorismo negro, ou liberalismo negro, entende? É por isso que eu questionei essa questão da adjetivação, já que o anarquismo sem adjetivo pressupostamente já abarcaria, já abraçaria essas questões. Tem uma pergunta aqui da Regina. Oi, Regina. Professor, muito boa a live. Para mim é muito explícita a teoria de transição do socialismo comunista. Gostaria de saber qual é a teoria de transição do anarquismo partindo de uma sociedade capitalista. Ótima pergunta. Então, isso é o que vai diferenciar anarquismo do socialismo, a ideia de transição. Né? Que os anarquistas vão dizer assim, essa transição proposta pelos marxistas, ela nunca acaba. Né? Porque você tem a ideia assim... E aí, assim, estão um pouco mais... Aí tem que ter um pouco marxismo, né? Eu não sei se o Mauriazzi falou isso aqui para vocês, mas quando Marx cria o manifesto, Marx e Engels escrevem o manifesto comunista, tá? Não tem ideia de fim de Estado ali. Não tinha. Né? Longe disso. Muito ao contrário, tudo pertenceria ao Estado. Então você cria a ideia do Marx e do Engels no manifesto comunista em 1848 é tomar o Estado, tomar o Estado pelos trabalhadores, pelos operários só. O Marx ali tem um preconceito muito grande contra o camponês. E veja que ele não está nem usando raça, ele não fala nem de negros e indígenas, também está falando da Europa. Mas ele tem um preconceito contra o camponês europeu. Ele diz que o camponês europeu é contra-revolucionário. E ele tem um preconceito contra o lucro, que ele chama de lumpen proletariado, né? Que é o lixo do proletariado. Então, assim, o Marx ele é preconceituoso, já, né? Por natureza. Então, ele acha que essa elite do operariado que tomaria o Estado.
E aí vai tomar o Estado e vai governar do alto do Estado e vai criar escola pública, vai criar hospital público, vai criar transporte público. Aliás, tudo que já existe vai pertencer ao Estado. Essa é a proposta marxista original. Bom, depois, isso de 1848 até 1871. Quando chega em 1871, quando tem a Comuna de Paris, né, que é um marco histórico, sobretudo para a Europa, né, para o movimento socialista europeu, o que os comunardos fizeram? Eles estabeleceram a Comuna de Paris e não criaram um Estado. Eles fizeram o autogoverno, começaram a governar através de assembleias populares. Era a prática do anarquismo. A prática do anarquismo. Aí Bakunin escreveu, pô, é isso que nós queremos. É esse exemplo da Comuna de Paris que deve ser espalhado para o mundo inteiro. Aí o Marx escreveu Guerra Civil em França, e é a partir dali de 1871 que o Marx vai dizer, não, tudo bem, então nós vamos fazer o seguinte, vamos tomar o Estado e vamos fazer uma transição para o comunismo que significará a ausência de Estado. Entende? Então, aí, até porque existia já uma disputa bem grande entre marxistas e anarquistas dentro do movimento dos trabalhadores, de modo geral, na Europa. Né? Então, nessa disputa, aí o Marx vai falar, então é necessário. Só que aí vou recorrer agora a Castoriadis. Né? O Castoriadis fala assim, não dá para a gente discutir o marxismo sem entender o que foi a aplicação das suas ideias ao longo da história. Né? E aí, sim, o que foi a aplicação do marxismo na União Soviética? Acabou com o Estado em algum momento? Não. Ampliou o Estado. O que foi marxismo na China? Acabou com o Estado? Não, ampliou o Estado. Coreia e por aí vai, todos os lugares. Então, deu liberdade para os seus trabalhadores? Não. Não deu liberdade, porque todos continuaram sendo governados ainda por uma elite. Agora uma elite antes proletária, mas passou a ser, quando o proletário deixa de trabalhar nas fábricas, ele vai ocupar o Estado, ele passa a ser um burocrata. E ele passa a defender outros interesses. Ele tem outros interesses diferentes, que é o interesse de governantes. E foi isso que foi aplicado em toda a história do marxismo, em todos os lugares. Então, essa ideia, por isso que eu digo assim, essa ideia da transição do marxismo, de sair de um Estado, de um modelo socialista para um modelo comunista, ele nunca ocorreu. Porque, na verdade, o Marx nunca teve isso como interesse prioritário. Porque ele acreditava, porque ele também, a gente pode chamar assim agora, já que eu expliquei no início, também era um aristocrático. Né? Também era um elitista. Né? Elitista nos seguintes termos, de que existia uma elite, de existir uma elite da classe trabalhadora que governaria atendendo os interesses de todos. Né? O Bakunin, obviamente, fez muitas críticas a esse processo, disse que isso não era possível, etc. E, do ponto de vista histórico, a gente hoje, embora sem querer fazer nenhum tipo de teleologia, mas do ponto de vista histórico, hoje a gente vê a história e confirma que o Bakunin, Kropotkin, os anarquistas estavam certos ao fazer a crítica ao marxismo desse processo. Né? Então, isso é algo... Então, por os anarquistas, para responder a pergunta, não tem ideia de transição. Não tem necessidade de tomar o Estado para você... Porque tomou o Estado significa coerção, significa autoridade, significa manutenção do poder nas mãos de quem está nesse Estado. Né? Então, o fundamental é acabar com isso para que as pessoas possam ficar iguais e elas se autogovernarem coletivamente, etc. Professor, nosso tempo está quase acabando. Eu vou fazer a última pergunta. Faço rapidinho. A última pergunta: que indicações o senhor teria de leitura para quem quer saber sobre anarquismo, começando a estudar agora esse tema? Olha, o primeiro texto anarquista que eu li foi A Conquista do Pão, do Kropotkin. É um texto lindo, maravilhoso, lindo. Aliás, o Kropotkin... A Conquista do Pão, lindo, é uma coisa linda. Então, eu recomendo A Conquista do Pão, do Kropotkin, recomendo Ajuda Mútua, também do Kropotkin, recomendo um livrozinho que é a coletânea de artigos que ele escreveu, que é Palavras do Revoltado. Para quem está no campo do pensamento mais racializado, pensamento negro, recomendo a leitura do Anarquismo Negro, né? Revolução Negra e Anarquismo Negro, do Lourenço Kombu, né? Com o pós-fácil do Alexandre Alston. Recomendo também Anarquismo na África, né? Também, enfim, tem vários textos. Aí recomendo Deus e o Estado, do Bakunin, né? Recomendo... Enfim, o Bakunin tem vários textos, né? Ou O que é a Propriedade também, do Proudhon, né? Que é o texto aí que inaugura, vamos dizer assim, o pensamento anarquista. Né? E para quem quiser também, tem alguns textinhos meus aí também que eu tenho escrito
é só procurar aí pelo meu nome, anarquismo, sai alguma coisa. Aliás, eu escrevi um texto agora também na revista Estudos Libertários, que eu falei já antes, né? As origens do necro-racista Estado. Tem um outro texto que saiu na revista Teoliterária, que eu faço uma junção entre perspectiva decolonial e libertária, né? E aí já juntando a questão de raça, patriarcado e também a ideia do autogoverno, uma crítica profunda ao Estado. Enfim, tem coisinhas, tem bastante coisa aí que dá para a gente ler. Obviamente, esses textos não são, infelizmente, passados nas nossas universidades, porque existe um preconceito muito grande contra o pensamento anarquista, né, profundo, inclusive não se deixa nem entrar nos currículos, né, e tal como existe como pensamento negro, indígena e por aí vai. Professor, eu quero agradecer muito a sua live, eu gostei muito dessa apresentação, aprendi muito. Se eu soubesse o que eu sei agora, eu ia falar para minha mãe que a bagunça é autogovernada. Entendeu? Por isso que estava desse jeito. E aí é por isso que os objetos ficam onde eles querem, porque eles estão autogovernados. Então eu quero agradecer muito. Mas deixa eu falar, Patrícia, mas assim, uma coisa assim, a anarquia é organização. Até, não sei, o símbolo do anarquismo é o A, né? É o A na bola. Esse bola é de ordem, de organização. É porque o anarquismo não é bagunça, ele é mas é uma bagunça autogerida, vamos chamar assim. Exatamente, né? E eu estou dando liberdade para as coisas ficarem onde elas querem. Então, olha, muito obrigada, professor. Tá bom. Também quero agradecer a todo mundo que assistiu. Acompanhe a página do CPDEL lá no YouTube. Eles estão sempre fazendo lives, entrevistas. E eu, infelizmente, não consegui fazer todas as perguntas que apareceram aqui. Não fiquem chateados comigo, é que o tempo é curto. Mas aí vocês podem ir lá no CPDEL e perguntar tudo para o professor Wallace, que ele com certeza vai responder para vocês, gente. Então, olha, desejo uma ótima noite a você e o Wallace e a todo mundo que assistiu. Então, um abraço e se cuidem. Beijo, gente. Tá bom, obrigado. Beijinho.